Prezados, queridíssimas amigas, caríssimos amigos, estudantes do módulo de estudos da Seichonoye, módulo 4, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos para nós estudarmos mais um tema bastante interessante, bastante profundo, que a Seichonoye aborda dentro de seus ensinamentos. E, para tanto, nós vamos estudar em 2 aulas o tema Bíblia Sagrada, que consta no material das aulas do 3º encontro, do módulo 4. Então, nós faremos esta explanação dividida em 2 etapas. Tá? Então, na página 55, nós temos, então, a primeira parte desse estudo sobre a Bíblia Sagrada, e tem um longo texto nessa página 55, quem está com a apostila já pode abrir, que tem informações gerais acerca da Bíblia. Tá? A Bíblia, como todos nós sabemos, é um livro considerado o livro sagrado dentro do cristianismo. Quando se fala cristianismo, nós pensamos aí as várias vertentes dentro do cristianismo. Tem o catolicismo, tem o protestantismo. O protestantismo é aquela vertente que nós chamamos também de evangélica, E temos outros grupos, temos os cristãos ortodoxos, enfim, tem várias vertentes dentro do cristianismo e todos eles utilizam desse texto sagrado que nós chamamos de Bíblia. Apesar de ter esse nome e nós carregarmos a Bíblia, certos lares católicos, eu lembro que o pessoal comprava enciclopédia, ganhava uma Bíblia enorme, e colocava geralmente no lugar da sala para poder ler e poder estar estudando, como uma referência de luz dentro daquele ambiente. E tem pessoas que levam a Bíblia, para lá e para cá, uma versão menor para poder realizar os seus estudos e levar nos seus cultos, Enfim, a Bíblia, nós temos uma ideia de que é um livro, Porém, como diz aqui o texto logo de cara, a Bíblia refere-se a uma coleção de textos religiosos. Então, na verdade, na Bíblia não existe apenas um livro, não é um livro chamado a Bíblia, que tem um autor que escreveu a Bíblia do começo ao fim. Não. A Bíblia é uma coletânea, uma coleção de vários textos sagrados. Então, nós chamamos cada texto sagrado da Bíblia de um livro da Bíblia. Então, a Bíblia é formado de vários livros. Tá? E cada um desses livros da Bíblia cristã, ela está dividida em capítulos, e cada capítulo está dividido em versículos. Então, tem essas subdivisões dentro desses textos. Quando se fala, então, Bíblia, nós estamos se referindo a esse conjunto de textos, como eu disse, do cristianismo. Às vezes o pessoal fala assim, mas também tem a Bíblia judaica, Então, a Bíblia judaica a gente não chama de a Bíblia judaica. Na verdade, tem os textos, que são os textos utilizados dentro do judaísmo. Tá? E a nossa Bíblia cristã, ela é dividida basicamente em duas partes, Tem uma parte referente justamente a esses textos sagrados do judaísmo, que dentro do cristianismo chamamos de Antigo ou Velho Testamento. E tem os textos que são justamente exclusivos dentro do cristianismo, que aí já não é, o judaísmo não utiliza desses textos, que são justamente os textos que compõem o Novo Testamento. Tá? E o pessoal, inclusive, diz assim, o Novo Testamento é a nova aliança. O Antigo Testamento traz a antiga aliança de Deus para com o povo, para com os homens. E o Antigo Testamento, como eu disse, como nós estamos falando, se refere a textos que também são textos sagrados dentro do judaísmo, para o povo judeu. Porém, se você chegar para o povo judeu e falar assim, vocês acreditam no Antigo Testamento, eles vão achar estranho, porque na verdade para eles não tem nem novo nem antigo. A gente só fala de antigo porque para nós, para os cristãos, existe o novo. Tá? E por isso que fala assim, que lá é o Antigo Testamento ou Velho Testamento, são textos anteriores ao advento de Cristo, ou antes do surgimento das pregações de Jesus Cristo, aqui na face da terra, segundo essa tradição. Então, esses textos que o pessoal chama de Velho Testamento.
Então, cuidado, né? Não vai falar para uma pessoa dentro do judaísmo, vocês apenas acreditam no Velho Testamento, que não é bem o conceito que eles utilizam, né? Fazendo um paralelo, é igual aquela ideia de budismo, né? Do grande veículo, pequeno veículo, né? Quem chama o pessoal do pequeno veículo de pequeno veículo é o pessoal do grande, né? Então não vai chegar para o pessoal das escolas, né? Da tradição mais primitiva, mais antiga do budismo, e não vai chegar para eles e falar assim, exceção do pequeno veículo, porque eles não vão se reconhecer dessa forma. Tá? Então, continuando ainda nessas considerações gerais, né, acerca da Bíblia, então, como nós dissemos, a Bíblia está dividida em 2 grandes grupos, né, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? E aí tem uma diferença também, né, entre a Bíblia católica e a Bíblia, por exemplo, evangélica, né, a Bíblia protestante. Porque tem certos textos dentro da Bíblia católica, principalmente no Antigo Testamento, que não estão elencados dentro da Bíblia protestante. Então, isso é um texto e uma coisa bastante interessante. Então, essa informação também consta aqui, né, na página 55. Então, diz o seguinte, para os católicos, a Bíblia é composta por 73 livros, que estão divididos em 46 do Antigo Testamento. Então, na Bíblia católica, o Antigo Testamento possui 46 livros, né? Enquanto que na Bíblia dos protestantes, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. Então, tem 7 livros a mais, né, na Bíblia, dentro da tradição do catolicismo. Tá? Então, dentro do protestantismo, temos menos livros, são 39 livros. E por que acontece isso? Né? Então, todos nós sabemos que a Bíblia tem uma história, né? Ela tem uma longa história de escolha de textos, de composição desses textos, né? E esses textos todos, eles passaram por um crivo, passaram por um critério. Tá? Não podemos dizer assim que somente os textos que estão agora na Bíblia são os únicos textos que existiram. Não, existiam vários textos, né? E dentre esses vários textos, vários livros, alguns foram escolhidos, né, pelos doutrinadores, pelos doutores lá da religião, como sendo textos que reafirmam ou confirmam a sua crença, a sua base, a sua teologia. Tá? Então, por isso que certos textos, né, certos livros, que eles consideravam um pouco diferentes, distantes daquilo que se prega dentro daquela tradição religiosa, elas foram desconsideradas. Então, por isso que tem essas diferenças. Mas, em relação ao Novo Testamento, tanto a Bíblia católica como a Bíblia protestante possui 27 livros. Tá? Então aí já tem uma certa unanimidade, já tem uma certa concordância. Né? Esses livros que também existem, né, que também são antigos, mas que foram desconsiderados, o pessoal chama de apócrifos, né? Livros apócrifos. Tá? Então, tem essa diferença entre aquilo que foi escolhido e consta na Bíblia e aquilo que ficou de fora. Tá? Então, como eu disse, dentro de certos critérios, que o pessoal chama de canonicidade. Né? Canon é uma palavra grega, né, que significa também medida. Então, como se tivesse uma medida teológica, né, uma medida da doutrina, para falar se aquele texto está dentro da medida ou se está fora daquilo que aquela doutrina explica. Então, nisso, alguns textos acabaram saindo fora. E outros ficaram por fora mesmo, porque estava muito claro que eram textos estranhos, né? Muitas fábulas. Naquela época, corria solta mesmo, muitos textos doutrinários, né? Muitos textos com tons doutrinários, e alguns deles eram flagrantemente falsos. Né? Então, naquela época já existia, né, essa ideia que nós temos hoje, né, de fake news. Então havia também muito fake news, né, em relação à própria vida de Jesus, ou
coisas que foram considerados falsos, né, de acordo com tradições, tá? Então aí acabam surgindo certas controvérsias, né? Até que ponto podemos então considerar a Bíblia então um texto fidedigno, né? Será que aquilo que foi dito está escrito daquele jeito mesmo? E ainda mais lembre-se, né, que aquilo que foi escrito, na verdade, foi escrito muito depois, né? Ou certos originais nunca foram encontrados. E aí começam a surgir essas dúvidas sobre a autoria, né? Então tem uma série de controvérsias em torno desses textos. Isso não é exclusivo da Bíblia, isso também envolve sutras do budismo, etc., né? Esses textos que são muito, muito antigos, numa época que não havia imprensa, na época que não havia fotografias, né? Para a gente poder ter tudo isso registrado com mais precisão e no material, né, que fosse menos perecível. Então surgem essas controvérsias todas, tá? Essas controvérsias, elas são abordadas de uma certa forma, né? Gostaria aqui de mencionar um texto complementar para a pessoa que gostaria de realizar esse estudo. No livro A Verdade da Vida, volume 11, no 3º capítulo, Mestre Masaharu Taniguchi trata dessa controvérsia, né? E aí ele diz o seguinte, que mais importante do que saber quem foi, quem que escreveu, quem que não escreveu, o mais importante é entender que existe sim ali um ensinamento espiritual e que esse ensinamento espiritual ele foi sendo transmitido ao longo dos séculos, ao longo até dos milênios, né? E que essa tradição espiritual, esses ensinamentos espirituais, é que nós precisamos entender e absorver, tá? Então, mais do que um estudo, né, podemos dizer assim, arqueológico, né, da Bíblia, o importante dentro da Seichonoye é considerar, né, que, na verdade, aquela tradição transmite sim uma verdade. Portanto, é bom nós relembrarmos daquela aula que falava sobre a mitologia. Lembra daquela aula sobre a mitologia, né? Que às vezes a mitologia é desconsiderada como sendo uma fonte de conhecimento, porque é diferente da ciência ou não é científica, né? Então, muitas vezes as pessoas tentam também desconsiderar certas autoridades de certos textos religiosos por não considerar consistentes, né, a sua autoria do ponto de vista histórico-científico, né? Mas existe sim uma tradição, existe sim um saber, e é esse saber que nós precisamos compreender, tá? Então esse é um importante ponto para nós realizarmos o estudo, quando formos realizar o estudo desses textos. Continuando aqui então, né, acerca dessa formação da Bíblia, né? Então, alguns textos foram considerados ok, esse aqui passou dentro do nosso crivo, né? Então, os 27 textos do Novo Testamento, né? E pelo menos esses 39 textos, né, que são unânimes dentro do Antigo Testamento, passaram por esse crivo, né? E são textos que são de unanimidade. Agora, tem alguns textos que os católicos consideram como sendo textos importantes, ou textos que merecem configurar na Bíblia, e os protestantes não, acham que esses textos não faz falta nenhuma, né? Ou tem uma autoria meio obscura, ou tem um posicionamento doutrinário que não convém, né? Então, acabam afastando certos livros, né? Por exemplo, acredito que é o 2º livro dos Macabeus, que traz um pedaço que fala sobre a oração aos mortos, né? E essa oração aos mortos, que consta no livro do Macabeus, consta da Bíblia Católica, né? E justamente por ser oração aos mortos, e que é uma prática que às vezes a tradição protestante, né, não mexe com isso, ficou de fora, por exemplo, da Bíblia protestante, tá? Então são curiosidades para nós podermos atiçar, né, a nossa vontade de conhecer mais. E tem aqueles que, como eu disse para vocês, né, são rejeitados por todos, né? É fake news, segundo o critério deles, ou a consideração doutrinária, e outros porque realmente são histórias, né, muito fabulosas demais mesmo, né? Tem uma Bíblia que conta sobre a infância de Jesus, né?
é um texto, né, não a Bíblia, tem um livro que conta sobre a infância de Jesus, e na verdade não tem muita doutrina, né? Fala mais de pirotecnias que o menino Jesus realizava através do seu poder, né, do que necessariamente texto doutrinário. Então esse texto já ficou de fora. Tá? Agora tem uma coisa interessante também, que mesmo dentro dos textos já consagrados, tem gente que questiona, né? Será que é interessante fazer parte da Bíblia ou não? Por exemplo, os cânticos dos cânticos de Salomão, tem gente que fala assim, não, esse texto aqui é muito mundanal, né? Porque fala do amor do homem com uma mulher e tem um certo toque, né, de sensualidade nessa colocação. Então o pessoal já acha que não é bem um texto que deve configurar, né, deve figurar dentro de um texto religioso. Mas outros fazem outra interpretação, principalmente a tradição rabínica, né, do judaísmo e dentro do cristianismo, que falam que não. Na verdade, ali sim existe um profundo enaltecimento daquilo que é o amor entre o homem e uma mulher. E o cristianismo fala, ali na verdade, fala do amor de Cristo, né, para com a sua igreja. Então, enfim, são várias possibilidades de interpretação. Tá? Então, o Antigo Testamento, né, se vocês forem olhar, os 2 últimos parágrafos falam um pouquinho mais sobre... na verdade, fala não, né, são citadas aqui literalmente todos os livros, né, que compõem o Antigo Testamento, e no parágrafo último, os 27 livros do Novo Testamento. Lembrando que os livros que estão citados do Antigo Testamento, no penúltimo parágrafo, são os 39 livros que são unanimidade, né? Tanto entre os protestantes quanto pelos católicos. Tá de fora aqueles livros, né, que são chamados apócrifos, que apenas que figuram na Bíblia Católica. Então você vai ver um monte de nome de livros aí, né? Mas a gente pode fazer uma organização, nós podemos organizar. Então, eu gostaria apenas de estar transmitindo isso, para os senhores poderem já ter uma visualização um pouquinho mais panorâmica, né, de como que é constituído, ou como são agrupados os livros da Bíblia. Podemos dizer que dentro do estudo bíblico mesmo, do cristianismo, né, podemos dizer que a Bíblia pode ser, os livros do Antigo Testamento, tá, propriamente dito, pode ser agrupados em 5 grupos. Tá? Olha como isso já facilita o nosso entendimento, né, para a gente poder estar se localizando, né, no meio de tantos nomes. Tá? Então são 5 grupos, ou 4 grupos, né? Quais são esses 5 grupos? O primeiro grupo de livros são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chama Pentateuco. 5, penta, né? Pentateuco. Pentateuco vem do grego. Né? E esses 5 primeiros livros da Bíblia falam sobre a lei, né, transmitida por Deus a Moisés. Consta no primeiro livro, o livro do Gênesis, tá? Que nós falamos bastante, né? Estudamos bastante, porque fala sobre a narrativa dessas tradições acerca do que foi a criação, né? E formam esses 5 primeiros livros que estão colocados aí. Tá? Esses 5 primeiros livros da Bíblia formam o Pentateuco. Dentro do judaísmo, esses 5 primeiros livros formam o Torá, que é a lei. Né? Então, a autoria, o pessoal diz que foi Moisés, né? Mas essa autoria ela é controversa, tá? Mas são esses 5 primeiros livros que compõem a regra, a lei, né, a que se refere tanto o judaísmo como o cristianismo. Logo depois vem um grupo de livros que chamamos de livros históricos. São livros que contam, né, a narrativa entre a chegada. Os livros dentro do Pentateuco também tem um pouquinho de narrativa, mas os livros históricos basicamente tratam de narrativas. Então, desde Josué até o livro de Esther, né, são livros que são considerados livros históricos, tá? Que são livros que falam sobre o nascimento, né, o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida, Canaã, e depois o estabelecimento do reino de Israel, né, a glória do reino de Israel, a decadência do reino de Israel, a divisão do reino e a decadência, né, tanto do reino de Israel como o reino de Judá, que são os 2 reinos que acabam surgindo, e por fim a destruição desses reinos.
o cativeiro do povo judeu na Babilônia, depois a volta desse povo judeu à região, né, de Israel, e a restauração, né, desse povo. Então toda essa história são contadas, essa história, né, está contada dentro desses livros chamados livros históricos. Tá? Um outro grupo de livros são os livros poéticos, né, que aí já não é história, não é lei, mas são textos que o pessoal considera como textos doutrinários e poéticos, escritos numa linguagem mais poética, né, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os Cânticos do Salomão. E também tem um livrinho que está um pouquinho depois depois do livro de Jeremias, que é o livro de Lamentações, né? E são esses textos que formam os livros poéticos. Tá? Então, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, e depois vem os profetas. Tá? Tem os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Não é que são menores em importância, são menores porque os textos são menores mesmo. Né? E os textos, os 4 profetas maiores, o pessoal chama de maiores porque são textos que têm muitos capítulos, né? Por isso que tem esse título. Tá? Não significa em termos de importância necessariamente. Então são os textos dos profetas. Né? Então é isso que compõe o Antigo Testamento. Quando fala profeta, né, é importante também nós entendermos que profeta aqui não significa vidente, né, como às vezes a gente tem no nosso conceito. Profeta não significa necessariamente vidente, ou aquele que faz premonições, predições, vaticínios. Né? O profeta aqui significa aquele que, por meio do qual Deus fala, através do qual Deus fala. Né? Então, profeta, na verdade, é como se fosse aquele que repete aquilo que Deus está dizendo. Então, naquela época, a gente vê muitas broncas que Deus dava, muitas admoestações, advertências. Né? Então, o profeta aparecia e falava um monte de coisa. Né? Mas, na verdade, não era o profeta que estava lá rogando praga. Na verdade, ele estava apenas transmitindo aquilo que se chama a ira de Deus. Né? E, às vezes, também envolvem certas predições, certos vaticínios acerca dos acontecimentos futuros. Então, esses são os livros, né, que compõem o Antigo Testamento, como eu disse para vocês, né, o Antigo Testamento que é justamente unanimidade, tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Protestante. O Novo Testamento também pode ser dividido em alguns setores. Né? O Novo Testamento tem lá os 4 evangelhos, que é um ponto importante, ponto central, porque narra a vida de Jesus. Né? Então aí formam um grupo, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem um livro que fala, narra a pregação, a disseminação através dos apóstolos, né? Dessa palavra, dessas boas novas. E essa pregação consta no registro, né, num texto narrativo e também doutrinário que se chama Atos dos Apóstolos. Né? Então, olha só como que é feita a divisão do Novo Testamento. Né? O Evangelho, os Evangelhos, os 4, o livro do Atos dos Apóstolos, e depois tem um setor grande que vem as cartas, as epístolas. Né? Dentre eles tem as epístolas de Paulo, as cartas que o apóstolo Paulo mandava. Na verdade, são os textos mais antigos do Novo Testamento. Não são os evangelhos, são as cartas de Paulo, né? Os textos mais antigos do Novo Testamento. E dentre as cartas de Paulo, ele mandava carta para várias pessoas, né? Várias igrejas e alguns amigos, e essas cartas estão lá, colocadas na Bíblia. Tá? E fora as cartas de Paulo, na verdade são várias cartas, né? Mas também tem uma controvérsia, quais foram realmente as cartas de Paulo, quais não foram. Né? Aí depois tem as epístolas gerais, que são as outras epístolas de outros apóstolos, né? É Pedro, João, também tem a epístola de Judas, de Tiago. Né? Então essas epístolas são epístolas de outros apóstolos. E por fim o Apocalipse, que é o livro que encerra a Bíblia. Tá? O Apocalipse ou a consumação. Né? Apocalipse, na verdade, é uma palavra grega que significa revelação. Então, se o Gênesis fala do começo, o Apocalipse fala da consumação do fim. Né? E é o outro setor do Novo Testamento. E assim se fecha, né, o Novo Testamento.
Então, a partir de agora, eu gostaria de conversar com vocês um pouco, né, sobre certas coisas importantes, né, que a Bíblia nos ensina. Então, se você virar a página, tem alguns textos, né, que aparecem comentados pelo nosso mestre Masaru Taniguchi, textos da Bíblia. Então, por exemplo, na página 172, em diante, né, tem o comentário sobre aquela citação famosa, né? O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? E aqui, quando fala a palavra que sai da boca de Deus, né, o mestre Masaru Taniguchi diz assim, que essas palavras de Deus, diferentemente da provisão material, né, diz que a pessoa não sentirá a alegria de viver se não for sustentada pelas palavras da verdade e pelo amor provenientes de Deus. Então aqui já tem uma citação importante, né? Qual que é o valor dessa citação? Para mostrar que o ser humano não é um mero ser material, né? Então aqui já é colocada como que é visto o ser humano dentro da Bíblia. Então dentro da Bíblia já existe essa proposição. O ser humano não é um ser material, mas é um ser espiritual, mas mais do que isso, né? É um ser que mantém esse profundo, vamos dizer, intercâmbio, mas essa profunda relação com aquilo que são os atributos e as provisões de Deus. Tá? Então, é um texto que vai falar justamente disso. E também na página 52, né, aqui do nosso livro, Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos, que está citada na apostila. Tem aquele outro trecho que diz assim, isso aqui é um texto, uma palavra de Jesus, né? O Pai que está em mim, esse é quem faz as obras. Quem realiza as obras não é o homem carnal, mas Deus interior, ou seja, Deus universal que está alojado em nós. Então aqui tem mais uma posição importante, mais uma proposição importante que se refere a quem somos nós. Então quando nós estudamos a Bíblia, né, atentamente, é colocado sim o lugar do ser humano. Né? Quem é o ser humano perante Deus? O Antigo Testamento, o Gênesis, fala claramente: ser humano, né, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? E isso aparece em vários momentos. Embora a Bíblia fale bastante sobre as falhas do ser humano, né? O ser humano fazendo barbeiragem, o ser humano desobedecendo ou esquecendo de Deus, sempre no final a coisa melhora, né? Ou a redenção surge quando nós relembramos da nossa essência, relembramos da nossa espiritualidade. E essa é uma das frases importantes da Bíblia. Né? Quem que faz as nossas obras? Quem que atua através de nós? É Deus. Tá? E esse exemplo foi dado pelo próprio Jesus. Né? Quando ele dizia, olha, tudo isso que eu estou fazendo, não sou eu que estou fazendo, mas sim é Deus através de mim. É uma negação do pequeno eu, né? Que é colocado nesse trecho. Você pode ter estranhado, porque agora há pouco eu falei sobre a ira de Deus, né? Deus estava bravo e através, suscitou lá o profeta, né? E através do profeta, ele rogou lá uma bronca, né? O pessoal fala, rogou uma praga, né? Para o povo que estava se desviando. Tá? E aqui também, se você for ler esse livro, que é o Viver Junto com Deus, na página 163 e 164, vai falar justamente sobre o que é essa bronca de Deus. Né? Porque existe um contraste às vezes, né? Principalmente para aquelas pessoas que fazem um estudo mais literário da Bíblia. Tá? O pessoal fala assim, olha, existe uma diferença, né, entre o Deus que Jesus fala e Deus do Antigo Testamento. Deus do Antigo Testamento é um pouquinho mais, ele é mais duro, ele é mais severo. Né? E na página 263 aqui desse livro, fala justamente por que esse Deus do Antigo Testamento ele é retratado de uma forma tão severa. Né? E aqui diz justamente o seguinte, o Jeová, ou o Senhor Deus, né, o Deus do Antigo Testamento, é personificação da lei mental. Então, na verdade, não é que Deus seja alguém que castiga, mas fala apenas de uma faceta para compreender o que é o universo e qual é a lei que rege esse universo. E daí que fala sobre a lei mental. Tá? E
Essa lei mental é a lei que diz: o universo se cria através da palavra. Se você fizer mais o uso da palavra e da sua força criadora, a criação não sai perfeita. E aí surge na forma de resposta desse universo mal criado, né? Mal criado no sentido criado de uma forma ruim, simbolizado na ira de Deus. Mas esse assunto a gente vai aprofundar na próxima etapa, na próxima aula, acerca desse assunto da Bíblia Sagrada. Muito obrigado, a atenção de todos.